Tanto que parece que a frase é a mesma, né? É. Ficou até confuso, né? Tive que destacar, até porque eu já tinha lido, né? O S faz toda a diferença. Uma ordem, uma maldição, uma profecia, exatamente, né? E é que ele vai explorar, ele vai dizer assim, não é praticamente a mesma palavra, que é a palavra seguir, né? Ela é muito adotada na voz média, exatamente, e você pode fazer várias sutilezas com isso e dar sentidos muito diferentes. Porque ele está sendo questionado aí, eu li num outro texto, o cara chegou para ele, um dos que estava acompanhando a aula lá, não fala quem é, né? Mas disse assim, você está fazendo uma inversão, você está tratando o significante como significado. Essa é a minha questão, é tratar o significante como significante e o significado como significado. E dizer o quê? Que eles são coisas diferentes. Existe aquele S grande, barra, S pequeno embaixo. Ele diz, a barra não determina uma relação entre eles. Não há relação entre significante e significado. A relação é estabelecida na fala. É o trabalho do Saussure lá, né? Ele diz assim, existe uma conexão entre uma relação, ele põe a barra, e ele inverte, inclusive. O significado está em cima e o significante está embaixo. E ele diz assim, Saussure estava errado. Não existe essa ligação. Mas na própria língua, quando eu falo seguirá é uma coisa, eu estou dando um sentido, seguirás, eu tô mudando o sentido. É a mesma palavra, eu adicionei um S, tá? Mas o significado mudou. Tá certo? Ele está desconectando essas duas coisas, porque ele diz assim, na psicanálise, trata-se de trabalhar o significante e não o significado. Se ela se amarrou a um significado, isso pode determinar um recalque. Ela fez essa conexão de uma forma tão rígida que gerou aquele represamento que eu falava. Ela está presa neste significado. Veja, como isso tem a ver lá com Freud dizendo assim, fale livremente, fale qualquer coisa, fale o que lhe vier à cabeça. Tá certo? E a maioria das pessoas que fazem análise, inclusive eu, diz assim, isso me leva aonde? Não, eu tenho que falar das coisas que estão me afetando. E o analista olha e fala, não, fala qualquer coisa. Porque qualquer coisa, de qualquer maneira, vai fazer aparecer esse significante que está travado num determinado significado. É uma fala que não traz nenhuma possível amarração. Então, de fato, tem muito sentido falar de fala vazia. Ele fala, depois ele mesmo não fala mais. Lembra? Falou lá no seminário 1, mas não repetiu. E assim, esse blá 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 que não leva a lugar nenhum. Bom, mas e isso não é falar qualquer coisa? Também é. Para algum lugar? Pode. Então ele para de falar de falar. Toda fala é cheia de... Eu estou passando para vocês aqui os meus significantes e significados. É que isso surpreende tanto lá o pessoal que está com ele, que eles rejeitam. E ele diz assim, eu vou dar um monte de exemplo. Esse capítulo e o próximo, inclusive, ele dá um monte de exemplos exatamente dizendo assim, veja, basta eu mudar um S. Nós sabemos disso, mas nós não damos bola. E aí ele fala, o analista dá bola. O analista escuta exatamente qual é a relação que a pessoa, no caso, né, o analisando, tem com esse tu. O que ela está alertando aqui? Ele está dizendo assim, né? Como é que chama o capítulo? Quem prestou atenção no nome do capítulo? Mal recalcado. Como é que a gente faz para ficar perto daquilo? Tem que ficar ligado. Se a pessoa usou um S a mais ou um S a menos. Porque você está, na maneira como você está formulando uma frase, você está dizendo para o analista, inclusive para o mundo, como é que você está se relacionando, por exemplo, com esse tu. Em que posição você está colocando? Quando eu estou falando de como é que o meu inconsciente está
articulando as minhas relações com o mundo. Quanto mais eu trabalho em cima do significado ou da significação, eu estou cada vez mais longe do buraco. Sendo assim, nós estamos sempre falando do nosso eu. Pouco importa se isso está vindo de uma defesa, se isso está vindo de uma baixa estima, se isso está vindo de uma forma profética, se isso está vindo, ele diz assim, por que pouco importa? Porque estou sempre falando de mim mesmo. Então o que importa é como é que eu montei esse meu eu, para que eu falasse dessa forma. Mas o que nos interessa é a parte inconsciente que está sendo a base disso que se manifesta. É este conjunto significante que montou esse inconsciente. Isso veio de algum lugar. Isso foi feito de alguma forma. Se eu conseguir observar na fala da pessoa traços desta constituição básica, eu estou cada vez mais perto do tal do buraco. Porque esse inconsciente começa a ser montado. A criança, por mais que ela não entenda, ela está ali ouvindo um monte de coisa. E onde é que essas coisas que ela está ouvindo estão ficando? No inconsciente dela. Que base é essa, né, que está sendo montada, mesmo quando a gente ainda nem sabe o que aquilo significa, não tem significado ainda, mas já está sendo montada. Na hora em que eu digo chove, eu já tenho a intenção de dizer que está chovendo agora. Se eu falei choveu, eu estou intencionalmente dizendo choveu no passado. E se choverá, choverá no futuro. Então, o significante, ele não vem só como a palavra, ele vem com a palavra com todos os seus sentidos, né, toda a sua intencionalidade. Quem é que dá essa intencionalidade? É o eu, é o ego. Então ele diz assim, quando você está falando sempre sobre você. Então isso é muito importante para a gente, porque você está ouvindo a pessoa e ela está dizendo o quê? Ela está dizendo como ela está no mundo. Só que ela pode estar no mundo de uma forma ativa, de uma forma passiva ou de uma forma média. Tá certo? Eu sempre estou dizendo, eu sou afetado pelo outro. O que o outro faz me afeta muito. Você está numa voz passiva. Quando você diz assim, eu faço. Sou eu que faço. Você está numa voz ativa. Aí eu não sei bem quem faz. Você está numa voz média. Né? Ele vai dizer isso é o como a pessoa está falando sobre ela no mundo. Tentando sair deste mundo dos significados e ir para o mundo dos significantes. E ele vai dizer, este mundo tem regras próprias. Né? Como você pegou pode determinar a maneira como você está sintomático, está sofrendo. O que aparece do lado de fora, vamos dizer assim, só aparece porque tem uma estrutura interna que está comandando isso. Uhum. O que nos interessa é essa estrutura interna. Ah, é fácil chegar lá? Não, não é.